Que a paz do nosso Senhor Jesus Cristo venha nos abençoar poderosamente, para que a gente venha ter um bom entendimento da palavra, fazer o que Deus tocou, no meu coração, para deixar essas coisas gravadas em vídeos. É muito importante, as passagens de Jesus aqui na Terra. E agora Deus tem me usado para falar um pouco dessas coisas, Quero ler hoje em Mateus capítulo 27, a partir do versículo 11, que vai falar um pouco da crucificação, de Jesus Cristo. É de muita importância que a gente venha ouvir, de preferência ler, mas que a gente venha também ouvir algumas, essas coisas, para que muitos venham se despertar, muitos ainda dormem, E Deus tem tocado o meu coração para vir fazer essa obra. Aqui em Mateus 27, a partir do versículo 11. Que nosso Senhor venha nos abençoar poderosamente, em nome de Jesus. E foi Jesus apresentado ao governador. E o governador o interrogou, dizendo: És tu rei dos judeus? E disse Jesus: Tu o dizes. E sendo acusado pelos príncipes dos sacerdotes e pelos anciões, nada respondeu. E disse-lhe então Pilatos: Não ouves quantos testificam contra ti? E nenhuma palavra lhes respondeu, de sorte que o governador estava muito maravilhado. Ora, por ocasião da festa, costumava o governador soltar um preso, escolhendo o povo aquele que quisesse. E tinha então um preso bem conhecido. É bom a gente frisar isso, Tinha um preso bem conhecido, que devia aprontar maravilhas naquele lugar, Chamado Barrabás. Portanto, estando eles reunidos, disse-lhes Pilatos: Qual quereis que vos solte? Barrabás ou Jesus, chamado Cristo? Porque sabia que por inveja os haviam entregado. Coisa horrível, Por inveja o haviam entregado. E estando ele assentado no tribunal, sua mulher mandou-lhe dizer: Não entres em questão desse justo, porque num sonho muito sofri por causa dele. Eita! Ainda foi avisado, Da Pilatos foi avisado pelo sonho da mulher. Mas os príncipes dos sacerdotes e os anciões persuadiram a multidão que dissesse Barrabás e matasse Jesus. Lembrando que os príncipes dos sacerdotes e os sacerdotes eram para ser de Deus, Era para ser de Deus. E respondendo ao governador, disse-lhe: Qual desses dois quereis quereis vós que eu solte? E eles disseram: Barrabás. E disse-lhe Pilatos: Que farei então de Jesus chamado Cristo? Disseram-lhe todos: Seja crucificado. Toda a multidão que estava lá naquele lugar disseram-lhe todos: Seja crucificado. Eita glória! Então Pilatos, vendo que nada aproveitava, antes o tumulto crescia, tomando água, lavou as mãos diante da multidão, dizendo: Estou inocente do sangue deste justo
considerar isto. Com coisa que ia se livrar, né? Se o poder estava na mão dele, ele tinha que dar a decisão. E com medo, né? Foi covarde. Aí entregou Jesus. Mas ele ainda assim ia pagar muito, né? Por essa causa, né? Muito mais os sacerdotes, os príncipes e todos, né? Que o crucificaram. Então Pilatos, vendo que nada aproveitava, antes o tumulto crescia, tomando água, lavou as mãos diante da multidão, dizendo: Estou inocente do sangue deste justo, considerai isto. E respondendo todo o povo, disse: O seu sangue caia sobre nós e sobre os nossos filhos. Então soltou-lhes Barrabás, e tendo mandado açoitar a Jesus, entregou-o para ser crucificado. Olha o que a multidão falou aqui. E respondendo todo o povo, disse: O seu sangue caia sobre nós e sobre os nossos filhos. E não só o sangue de Cristo, mas Paulo fala a respeito dessas coisas aqui. Que não só o sangue de Cristo, mas o sangue de todos os profetas e todos os santos. Na verdade é Jesus mesmo que fala, lembrei agora. Jesus mesmo que fala dessas coisas, né? Eu não sei onde está agora aqui na palavra, mas todo o povo, então, como eles achavam que Cristo não era Deus, né? Crucificaram e ainda falaram isso. Sobre nós caia, né, o sangue desse e dos nossos filhos, né? Quer dizer, todos os que não crer no nome do Filho de Deus, todos vão pagar pelo preço da crucificação. Não só de Cristo, mas também de todos os profetas e santos que morreram por essa causa. Então a gente tem que parar e pensar bem, né? Para a gente não ter que pagar pelo sangue de Cristo, pelo sangue desses santos e profetas que todos morreram. Todos vão ter que pagar. Todos que ficarem, que não for salvo, vai pagar por isso. E o preço é muito alto, porque é o Deus, é o Filho do Poderoso. Então soltou-lhes Barrabás, e tendo mandado açoitar a Jesus, entregou-o para ser crucificado. E logo os soldados do governador, conduzindo Jesus à audiência, reuniram junto dele todos a corte. E despindo-o, cobriram com uma capa escarlate, ou vermelha, né? E tendo uma coroa de espinho, puseram-lhe na cabeça, e em sua mão direita uma cana. E, ajoelhando diante dele, escarneciam, dizendo: Salve, rei dos judeus. E cuspindo nele, tiraram-lhe a cana, e batiam-lhe com ela na cabeça. Eita, glória a Deus. Sofreu um bocado, né? Essa cana, né, devia ser um pedaço de madeira, né? Que eles deram na mão dele, como se fosse um... Esqueci até o nome do negócio lá. Mas é um pedaço de madeira, né? E depois pegaram na mão dele e batiam na cabeça dele. E depois de o haverem escarnecido, tiraram-lhe a capa, e vestiram-lhe as suas vestes, e levaram para ser crucificado. E quando saíam, encontraram um homem sirineu, chamado Simão, a quem entregaram, constrangeram a levar a sua cruz. E chegando ao lugar chamado
Gólgota, que significa lugar de caveira. Deram-lhe a beber vinho misturado com fel, mas ele, provando-o, não quis beber. E, havendo-o crucificado, repartiram as suas vestes, e lançando sorte para que se cumprisse o que foi dito pelo profeta, quer dizer, o profeta Isaías, né? Repartiram entre si as minhas vestes, e sobre a minha túnica lançaram sorte. E assentados o guardavam ali, e por cima da sua cabeça puseram escritas as suas acusações. Este é Jesus, o Rei dos Judeus. E foram crucificados com ele 2 salteadores, um à direita e outro à esquerda. E os que passavam blasfemavam dele, meneando a cabeça. Meneando a cabeça, né? Dizendo: tu que destrói o templo e em 3 dias os reedifica, salva-te a ti mesmo, se és filho de Deus. Desce da cruz. Da mesma maneira também os príncipes dos sacerdotes, com os escribas e os anciões e os fariseus, escarnecendo, dizia: salvou os outros, e a si mesmo não pode se salvar. Se é o rei de Israel, desça agora da cruz, e creremos nele. Ninguém vai entender, ninguém entende as coisas de Deus, né? As coisas de Deus, muita gente, se não tem o Espírito de Deus, realmente não consegue entender. Pelos olhos carnais, eu digo. E era Deus, né? E é Deus, né? Fizeram todas essas coisas, escarneceram dele. E confiou em Deus. Livra-o agora. Se o ama, porque disse: sou filho de Deus. Eu mesmo lhes lançaram também em rosto os salteadores, que com ele estavam crucificados. E desde a hora sexta houve trevas sobre toda a terra, até a hora 9. E perto da hora 9, exclamou Jesus em alta voz, dizendo: Eli, Eli, lema sabactani, isto é, Deus meu, por que me desamparastes? Para Jesus falar essas palavras, ele devia estar com um sofrimento terrível, né? Devia estar num sofrimento terrível. Deus meu, por que me desamparaste? E alguns dos que estavam ali, ouvindo isso, diziam: este chama por Elias. E logo um deles, correndo, tomou uma esponja e embebedou-a em vinagre. E, pondo-a numa cana, levantou-lhe de beber. Dava-lhe de beber, desculpa. E outros, porém, diziam: vejamos se Elias vem tirá-lo. Escarnecendo, né? E Jesus, chamando outra vez, com grande voz, entregou o Espírito. Glória a Deus, aleluia. Nem da hora da morte, né, as pessoas respeitam, né? Ver o coração do homem, a situação que é, né? A gente tem muita gente hoje no meio de nós que é assim, infelizmente, né? Mas vai chegar um dia que a gente sabe que vai ser separado o joio do trigo, né? Eis que o véu do templo se rasgou em dois, de alto a baixo, e tremeu a terra, e fenderam-se as pedras, e abriram-se os sepulcros, e muitos corpos de santos que dormiam foram ressuscitados. Glória a Deus! Olha isso! Com o poder da ressurreição de Cristo, os que criam, né? Os santos também foram ressuscitados.
juntamente com ele, né? Os que dormiam, mas eram santos, né? E saindo dos sepulcros, depois da ressurreição dele, entraram na cidade santa e apareceram a muitos. Glória a Deus. Glória a Deus. E o centurião e os que com ele guardavam a Jesus, vendo o terremoto e as coisas que haviam sucedido, tiveram grande temor e disseram: verdadeiramente este era o Filho de Deus. Olha, muitos creram nessa hora, né? Porque ele faleceu ali, ele morreu, mas aí teve o terremoto, né? E essas coisas que aconteceram e muitos creram, né? Mas não criam. Só Deus na causa, né? Estavam ali olhando de longe muitas mulheres que tinham seguido Jesus desde a Galileia para o servir, entre as quais estava Maria Madalena e Maria, mãe de Tiago e de José, e a mãe dos filhos de Zebedeu. E vindo à tarde, chegou um homem rico de Arimateia, por nome José, que também era discípulo de Jesus. Este foi ter com Pilatos e pediu-lhe o corpo de Jesus. Então Pilatos mandou que o corpo lhes fosse dado. Só foi dado para ele porque ele era muito rico, né? Tinha respeito, né? Deus sabe bem das coisas fazer, né? Tinha que ter alguém que fosse lá, né, por Jesus Cristo. E foi esse José de Arimateia, que admirava, que era discípulo de Cristo, né? Este foi ter com Pilatos e pediu-lhe o corpo de Jesus. Então Pilatos mandou que o corpo lhes fosse dado. E José, tomando o corpo, envolveu-o num fino e limpo lençol. Glória a Deus. E o pôs no seu sepulcro novo, que havia aberto em rocha. E rolando uma grande pedra para a porta do sepulcro, foi-se. E estava ali Maria Madalena e as outra Maria sentada defronte do sepulcro. E no dia seguinte, que é o dia depois da preparação, reuniram-se os príncipes dos sacerdotes e os fariseus em casa de Pilatos, dizendo: Senhor, lembra-nos de que aquele enganador, vivendo ainda, disse: depois de 3 dias ressuscitarei. Mando, pois, que o sepulcro seja guardado com segurança até o 3º dia. Não se dê caso que os seus discípulos vão de noite e furtem e digam ao povo: ressuscitou dos mortos. E assim o último erro será pior do que o primeiro. E disse-lhe Pilatos: tendes a guarda, ide, guardai-vos como entender. E indo eles, seguraram o sepulcro com a guarda e selando a pedra. Bando de hipócritas, né? Não é só Deus na causa, né? E no fim do sábado, quando já despontava o 1º dia da semana, Maria Madalena e a outra Maria foram ver o sepulcro. E eis que houvera um grande terremoto, porque um anjo do Senhor descendo do céu chegou, removendo a pedra, e sentou-se sobre ela. Glória a Deus. E o seu aspecto era como um relâmpago, e a sua veste branca como neve. E os guardas, com medo dele, ficaram muito assombrados e como mortos. Mas o anjo respondendo disse às mulheres: não tenhais medo, pois eu sei que buscais a Jesus, que foi crucificado. Ele não está aqui, porque já ressuscitou. Como tinha dito, vinde ver o lugar onde o Senhor jazia.
E depois, imediatamente, dizei aos seus discípulos que já o ressuscitou dos mortos. E eis que ele vai diante de vós para a Galileia. Ali o vereis, e eis que eu vos tenho dito. E saindo elas apressadamente do sepulcro, com temor e grande alegria, correram e anunciá-lo aos seus discípulos. E indo elas, eis que Jesus lhes saía ao encontro. Eita glória! Dizendo, eu vos saúdo. E elas, chegando, abraçaram os seus pés e adoraram. Então Jesus disse-lhe, não temais, ide dizei aos meus discípulos, irmãos, que vão à Galileia, lá me verão. E quando iam, eis que alguns dos guardas chegaram à cidade, anunciaram aos príncipes dos sacerdotes todas essas coisas que havia acontecido. E congregados eles com os anciões e tomando conselho entre si, deram muito dinheiro aos soldados, ordenando, dizei, vieram de noite os seus discípulos e dormindo nós o furtaram. E se isso chegar ao ouvido do governador, nós o persuadimos e vos poremos em segurança. E eles recebendo o dinheiro, fizeram como estavam instruídos. E foi divulgado esse dito entre os judeus até o dia de hoje. É o preço muito alto que eles vão ter que pagar, né? Todos que não crê que Jesus Cristo é o Filho de Deus que ressuscitou ao terceiro dia, todos vão ter que pagar por todas essas coisas que estão escritas aqui. A coisa mais séria do que se pode imaginar. Por isso devemos nos esforçar o máximo possível, né? Buscar Jesus Cristo, nos livrar, né? do mal, andar nos caminhos de Deus o máximo que a gente puder. E os 11 discípulos partiram para a Galileia, para o monte que Jesus lhes tinha designado. 11 porque Judas, né, era o traidor e se matou. E quando ouviram, adoraram, mas alguns duvidaram. Eita, como é que vê Jesus ressuscitado ainda duvida? Quando não tem o nome no livro da vida, né? Quando não tem o poder de Deus, o Espírito Santo, não adianta, né? E depois, quando estiver lá na glória de Deus, uns e outros lá na onde só Deus sabe, né? Como vai estar essas pessoas? Deixaram de acreditar no poderoso Filho de Deus. E chegando-se, Jesus falou-lhes, dizendo, é-me dado todo o poder no céu e na terra. Eita, glória a Deus. É-me dado todo o poder no céu e na terra. Glória a Deus, aleluia. Portanto, ide, ensinai todas as nações, batizando-os em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, ensinando-os a guardar todas as coisas que eu vos tenho mandado. Jesus mandou, ensinando-os a guardar todas as coisas que eu vos tenho mandado. Mandado. Ele não está pedindo, ele está mandando. Mandando. E eis que eu estou convosco todos os dias, até a consumação do século. Isso são palavras de Jesus. Jesus venceu, né? Guarda a palavra. Guarda a palavra. Porque um dia a gente vai vencer também.
Basta que a gente anda nos caminhos, né, do nosso Senhor Jesus Cristo. Andar nos caminhos. Conhecer os mandamentos de Cristo. Os mandamentos de Cristo. Colocar aqui na tábua do coração. Porque diz ele na palavra que estou convosco todos os dias até a consumação do século. O século, como eu já disse, né, até a consumação do tempo, do fim. Eita, glória a Deus. Cada vez que se cria uma terra, né, é um século, do começo até o final. É por isso que ele fala, até a consumação do século. Glória a Deus. Que os irmãos venham ajudar a fazer essa obra, né? Compartilhando. Deus tocou fortemente o meu coração para gravar essas coisas, deixar em vídeos gravados, porque é muito importante essa palavra, essas palavras que eu tenho falado aqui, né? As quais Deus tem tocado o meu coração. Quem puder fazer a obra comigo, compartilhando, o povo faz tudo que é coisa, né? Mas quando é coisa de Deus, fica difícil, fica com vergonha de compartilhar, uma coisa impressionante. Mas tá aí, quem tem ouvidos que ouça, né? E assim eu agradeço em nome de Jesus.